Fala, rapaziada, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN analisando essa vitória do Atlético Mineiro para cima do Vasco. O Vasco que vinha muito embalado aí no Campeonato Brasileiro. Eu tava até meio achando que ia azedar o pudim pro lado do Atlético Mineiro, mas foi uma vitória bem tranquila. O Atlético amassou o Vasco, né, jogando em casa. 2-0, 2 gols de Hulk. 25 pontos, o Atlético Mineiro tá, né? Tem um jogo a menos, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela. Lá no final a gente fala mais alguma coisinha, né, pessoal? 25 pontos, em 10º colocado na tabela de classificação, 25 gols feitos, 25 gols sofridos nesse momento. Amassa o dedo no like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e bora para mais um vídeo. Fala galera, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN analisando essa derrota do Vasco para o Atlético Mineiro. Era, né, esperado uma derrota em algum momento, ela iria acontecer, né, pessoal? É óbvio que o torcedor quer ver o time sempre vencendo, mas foi um jogo fora de casa, ainda bem que a derrota aconteceu em um jogo fora de casa, né? E perder em casa é aonde você está esperando somar 3 pontos. O Vasco no primeiro tempo não viu a cor da bola, segundo tempo o Vasco deu uma melhorada, né? Merecia ter feito um gol. Será que empatar? Não sei, mas um golzinho eu acho que o Vasco merecia ter feito nesse jogo aí. Vamos lá ver o que a imprensa tem a falar, né? De análise desse jogo, análise do Vasco, do Paiva, estreia do Coutinho no comando do... Quer dizer, estreia do Coutinho no Vasco aí. Amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, dá essa força, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal e bora pro game. Um time que está vencendo o jogo por 2-0, ele tem um pouco mais de preocupação defensiva, ele se poupa um pouco mais, e quem está perdendo busca o ataque a todo momento. São times que em estágios diferentes, né? Eu acho que o Atlético poderia estar num movimento melhor, até pelo elenco que tem, pelas peças, mas é um time que tropeça em alguns jogos que a gente não espera, mas tem um elenco muito qualificado. Em cima do que o Zupac falou, me chamou um pouco a atenção, né? O Atlético jogou com 3 zagueiros hoje e na escalação, na movimentação, era o Scarpa como ala direito e o Paulinho como ala esquerda, né? Então, assim, o Paulinho é um jogador que foi artilheiro de campeonato, né? A gente colocava Hulk e Paulinho como um dos melhores ataques do Brasil e, assim, soa um pouco estranho, né? Quando a gente olha a escalação e vê o Paulinho naquela função, mas funcionou. A gente teve o Paulinho, o Atlético, né? Teve o Paulinho um pouco mais longe da área. O próprio primeiro gol do Galo é o Paulinho flutuando pela esquerda, achando o Scarpa lá na direita. Lá do outro lado. O Scarpa dá um passe brilhante para o Hulk fazer de cabeça. Funcionou. E assim, é uma vitória teoricamente já esperada, como eu disse, pelo momento dos times. O Vasco teve uma ascensão, nas mãos do Rafael o time melhorou taticamente também, as ideias foram bem colocadas, mas o Atlético Mineiro é um time melhor. Eu só queria falar um pouquinho, Felipe, é opinião particular, né? Minha opinião, com relação ao Coutinho. Sabe, assim, porque é lógico que o jogador ele é contratado e ele está ali para jogar, né? Ele é contratado para aquilo. Mas quando você traz um jogador como o Coutinho, a maneira como ele foi recebido em São Januário, né? Uma festa para o Coutinho, música para o Coutinho, a importância que o Coutinho tem para a história do Vasco, e essa contratação também, o peso da contratação, talvez não fosse o melhor momento esse tipo de estreia, sabe? Assim, um jogo fora de casa, contra um adversário que é melhor do que você. Já estava 2-0. E é isso que eu vou pontuar. O Coutinho começando o jogo contra o Atlético Mineiro é uma questão. O Coutinho entrando com 20 e poucos minutos do segundo. 25 pontos é o 10º. Zupac, até começando com você Mauro, já vem junto. Galo, a gente tá falando do sarrafo alto. A sensação que eu tenho é que ele não está no lugar que ele deveria estar por N motivos. Não estou falando que tivesse liderar, mas para mim é naquele bloco. Sim. Tipo na maratona olímpica, ele tem que aparecer na frente, na primeira imagem. Sim. Né? Importante dizer que tem um jogo a menos, mas também é importante dizer que acima dele tem 6 times com um jogo a menos. Claro. Então vamos lá, Flamengo, Fortaleza, Cruzeiro, Furacão, Bragantino. 5 com um jogo a menos. E aí o Galo, 25 pontos. Por que menos? Por que essa impressão? A gente viu um time que rateou em alguns momentos, mas também há quem defenda que tem essa percepção de um Galo com um super elenco que, em comparação com outros, talvez não seja. Flamengo, Palmeiras. A gente guardou um Galo na cabeça que talvez não exista mais ou sim está abaixo? Eu não vejo o elenco do Galo como um super elenco. Acho que é um elenco muito bom. Durante algum tempo, a gente sempre tratou o Galo de maneira indiscutível
como o terceiro elenco do futebol brasileiro. Eu tenho dúvidas se eu prefiro o elenco do Galo ou o elenco do Botafogo, por exemplo. O Botafogo montou um elenco muito equilibrado. Acho que o elenco do Galo tem alguns desequilíbrios. O Galo tem uma boa quantidade de jogadores especiais. Hulk é especial, o Paulinho é especial, o Scarpa é especial, o Arana, que hoje estava suspenso, é especial. O Bernard eu vou esperar, porque o Bernard, a gente sabe do Bernard de 2013. O Bernard dos últimos 11 anos, a gente teve dificuldade de ver no mesmo ritmo. Tenho que esperar um pouco mais para a gente entender qual é esse Bernard mais velho em outra função, para ver onde ele se encaixa nessa hierarquia dentro do elenco. Mas o Galo tem jogadores bem especiais, tem outros bons jogadores, mas há desequilíbrio no elenco. E aí, a hora que veio... Paralelamente a isso, como a gente já falou anteriormente, muitos outros elencos melhoraram. Então, de 2021, quando o Galo foi o melhor time da temporada, sim, e era um dos 3 elencos, para cá, muitos outros times melhoraram e o Galo teve problemas de planejamento nessas temporadas todas. Essa atual temporada, quando chegou a Copa América, juntou vários desfalques com várias lesões, o Galo perdeu muita gente. E aquele padrão de jogo que a gente viu nas mãos do Gabriel Milito, aquele padrão quase que desapareceu. O Galo sentiu muito a parte física. O Galo tem caído de rendimento no segundo tempo dos jogos. Eu acho que isso está muito atrelado à parte contra o Cuiabá. Cuiabá, né? Não, no último empate? Foi Cuiabá. Não, foi. Ou foi Juventude? 1-1. Enfim, na última foi Juventude em Brasília. Isso, contra o Juventude. O Galo fez o primeiro... Foi a estreia do Bernard, jogando como titular. O Galo fez o primeiro tempo muito interessante, caiu na segunda etapa. Hoje é a mesma coisa, teve queda. E isso está, na minha visão, muito atrelado à intensidade física, à exigência enorme que o jogo do Gabriel Milito pede e a dificuldade que o Galo vem encontrando para manter isso durante muito tempo. Agora que os jogadores voltaram, Alan Franco voltou da Copa América, o Arana voltou da Copa América, o Otávio voltou de contusão, os zagueiros jogando mais alinhados, jogadores que foram contratados, Júnior Alonso no seu segundo jogo, Bernard jogando mais. O Galo melhora de rendimento, acaba sendo inevitável, né? E aí vai tentar se realinhar. O lugar do Galo, para mim, é a briga do São Paulo, é a briga do Bahia, é a briga do Cruzeiro se encaixar os reforços. Não é uma briga por título hoje. O Galo tem ótimos jogadores, mas está bem distante da briga por título. Mauro? Bem distante, eu não sei. É porque ele deveria... Pode ir ficando. Porque eu acho que ele deveria estar numa posição melhor. Eu também acho. Porque tem vagas no banco, Saravia, hoje não teve nem o Arana, trouxe Bernard, trouxe o Júnior Alonso de novo, talvez... Na segunda passagem, ele nem foi tão bem. Agora ele volta com moral de novo. Na primeira, ele foi ótimo como zagueiro. Na segunda, nem foi tão bem. Não sei se vai continuar essa história de 3 zagueiros, porque ele chegou, ou se foi só para o jogo de hoje. Mas acho sim que é o que o Sparca estava falando. Antes era assim, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Aí se olhava até o Atlético, pelos nomes, me parecia acima do Palmeiras. O Palmeiras era um time, coletivamente, maravilhoso. Agora não, agora o Palmeiras também se reforçou e etc. Mas no ano passado, é o Atlético, o fulano, Beltrano, Paulinho... Né? Enfim, não está onde deveria. Acho que ele ainda pode, sim, brigar. Me decepcionei com os resultados recentes, sim. Não sei se foi queda física, não sei se foi a história de Copa América. Ele deveria estar numa posição melhor. Mas acredito, assim, que para o mata-mata ainda ele... Acho que ele ainda vai chegar nesse grupo. A minha teoria é que nós vamos terminar o campeonato com 8 times no G4. Vai ter tudo 2 a cada posição empatado em pontos, entendeu? E o Atlético é candidato a isso. A diferença ali vai ser uma vitória a mais para um gol aqui, saldo de gols. Acho assim, Botafogo muito bem, né? Botafogo muito bem, Palmeiras, Flamengo. Espero ainda ter o Atlético Mineiro ali, São Paulo chegando. Acho que vai ser um final de campeonato maravilhoso e acredito que o Atlético está nesse bolo lá na reta de chegada. Vamos para a Arena MRV com a repórter Vitória Leite, trazendo personagens dessa vitória do Galo 2-0 para cima do Vasco da Gama. Vitória, muito boa noite. Boa noite, amigo. Um beijo para vocês, para todo mundo que está acompanhando a gente. Bom, vocês bem falaram sobre como foi a partida, mas destacar, né, uma noite de estreias para os dois lados. Do lado do Atlético teve o Fausto Vera na equipe titular já. Também teve o Lianco entrando no finalzinho do segundo tempo. O Júnior Alonso já havia estreado e o Bernard também foram os jogadores que chegaram ao time para essa continuação de temporada. E do lado do Vasco, né, esse foi do lado do Galo. Do lado do Vasco teve a estreia tão esperada de Felipe Coutinho, além de Emerson Rodrigues e Alex
Alex Teixeira também. A gente até conversou sobre isso com o técnico Rafael Paiva no final da partida, sobre essa estreia, né, do Coutinho, que apesar de não ter saído o resultado, como que está sendo essa adaptação com o Coutinho. Ele disse que o jogador é muito profissional e que é muito legal para a carreira dele também tê-lo nesse momento, que não dá para ganhar todos os jogos e que é por isso vai ser difícil até conseguir colocar todo mundo para jogar junto novamente. Falou também sobre o retorno do Payet logo mais. Então, existia uma expectativa diante dessa partida, mas entendeu que jogar contra o Atlético em casa, com o time reforçado, não seria nada fácil, né? E até pegando esse gancho, vocês falaram sobre essa oscilação do Atlético. O Atlético vinha oscilando não só por conta dos jogadores na Copa América, mas também por conta dos lesionados, que foram muitos. Agora o Atlético está na fase final de ter os jogadores aí voltando do departamento médico. Então tem Everson, tem Zaratio para voltar, Rubens, o Alisson deve demorar mais um tempinho, mas o Milito chegou a entrar em campo com 5 jogadores no banco de reservas e agora ele tem várias opções, inclusive hoje ele pôde brincar bastante com o ataque, também fez uma linha diferente defensiva ali, defendendo com 4 em vários momentos, o Alonso segurando um pouco o Paulinho, enfim, ele está conseguindo fazer o que ele veio fazer, o que ele se propõe a fazer, de trazer esse jogo tático para o Atlético e mexer bastante, porque ele tem bastante peças para isso. E agora, a sensação que a gente tem nas entrevistas coletivas com o Milito é dessa virada de chave pelo técnico atleticano. Mas um momento de muita alegria vestir essa camisa de novo, mas óbvio que a gente queria um outro resultado, um resultado melhor para a gente. Hoje não foi possível. Agora a gente tem uma semana pela frente para trabalhar bem, ajustar o que tem para ajustar e voltar à sequência de vitórias. Com certeza, aquele friozinho na barriga todos nós temos. Depois de muito tempo eu voltei a vestir essa camisa. Agora é isso, seguir trabalhando para evoluir, retornar os resultados positivos. Hoje a gente sai daqui com a derrota, não era o que a gente queria, mas a gente vai trabalhar duro para voltar às vitórias. Bom, a gente ouviu aí o Coutinho, né, que teve até a família dele presente aqui hoje na Arena MRV, torcida do Vasco em peso, mais de 42 mil torcedores estiveram hoje aqui na Casa do Galo. Aí só lembrando que os dois times não entram em campo no meio da semana, porque enfrentaria o Vasco, enfrentaria o Cuiabá e o Atlético enfrentaria o Atlético Paranaense. Mas por conta de Sul-Americana, né, esses jogos serão adiados, então os times só voltam em campo na próxima semana. O Atlético recebe o Corinthians e o Vasco vai jogar contra o Grêmio fora de casa. Um beijo para vocês. Valeu, valeu. Vitória Leite trazendo as informações deste 2-0, o Galo para cima do Vasco da Gama. A gente ainda vai ouvir os treinadores, mas antes vamos falar sobre o Vasco da Gama. Vasco que esboçava, como vocês falavam, uma reação. E vamos combinar, você visitar o Galo e perder, não dá para falar que é um resultado inesperado, seja quem for. Podia ser hoje o Botafogo, o líder do Brasileiro, visitou o Galo, é um jogo igual e se perder tá na conta. É isso aí, galera. Vitória importantíssima do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro nesse momento com 25 pontos. Red Bull também vencendo 25. Atlético Paranaense 25. E com 29 pontos nesse momento está o Cruzeiro, né? Cruzeiro que perdeu para o Palmeiras. Deu vitória do Galão aí. Próximo, vamos dar uma olhada aqui no calendário do Atlético Mineiro. Calendário não, resultados, né? Desde quando teve a pausa ali, depois pausou a Libertadores, o Atlético Mineiro pegou uma sequência, pausa para a Copa América, né? O Atlético Mineiro pegou uma sequência bem ruinzinha, bem nojenta, né, pessoal? E agora os jogadores voltaram, os reforços podem atuar já. A tendência é que o Galo consiga uma recuperação aí no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Comebol, Libertadores. Campeonato Brasileiro, a briga é por uma vaga na Libertadores, né? Porque ser campeão é quase impossível, né? Dificilmente a gente vai ver aí um time campeão brasileiro com o que o Atlético Mineiro conseguiu produzir, né? Difícil. A distância para os líderes são 25 para 39. Caramba, é muita coisa, hein? Muita coisa já, né? São 14 pontos de diferença em um campeonato brasileiro. É uma arrancada histórica e o Atlético Mineiro teria que fazer, né? Aquela arrancada ali de 8 vitórias consecutivas,
Coisas que a gente vê aí no Campeonato Brasileiro raramente acontecendo, né? Mas a gente ainda tem Libertadores e Copa do Brasil, né? Próximo jogo do Galo é contra o Corinthians, jogo também em casa. E pela Copa do Brasil, o Galo pegou uma matinha aí, né? Uma baba, o CRB, com totais condições para o Atlético se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil, chegar às quartas, né? Quartas de finais. Quarta de final já vai vir algumas pedreirinhas ali, né? Lembrando que é sorteio novamente nas quartas de finais. Depois do CRB, o Galo sai para enfrentar o Cruzeiro. O Cruzeiro tá na Copa do Brasil? Nem sei. Tá na Copa do Brasil e na Sul-Americana, né? Não sei também. Eu acho que tá. O Cruzeiro deve estar na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Não me lembro, mano. E aí o Galo enfrenta, depois do Cruzeiro, o São Lourenço pela Conmebol Libertadores também. Outro jogo aí que tende a ser fácil. Tende.